John Wick 4 começa com uma referência bem apropriada ao filme clássico Lawrence da Arábia, né? Quando o outro Lawrence, o Lawrence Fishburne nesse caso, apaga um fósforo com um sopro rápido e o filme corta para um sol maravilhoso no horizonte, assim como no filme de 1962 do David Lean. Mas a referência vai além das paisagens maravilhosas do deserto, já que com isso vem à mente uma das frases mais pertinentes do Lawrence da Arábia, que o personagem principal usa para explicar como ele consegue apagar um fósforo na própria mão e não sentir dor. E ele diz que o truque basicamente é não se importar que isso dói. Pois bem, John Wick 4 é um filme carregado de personagens que não se importam com a dor e se entregam de corpo e alma às acrobacias de luta mais mirabolantes e machucantes possíveis, né? Nesse que é um verdadeiro resgate do cinema de ação raiz. Aquele filmado de verdade, né? De um jeito prático, onde você realmente sente que os caras estão ali executando tudo isso. Isso não é novidade nessa franquia, mas esse quarto filme refina ainda mais a sincronia entre a trama muito funcional, que tá ali só para colocar as coisas em movimento, e a proposta estética entregue principalmente pela direção de fotografia e, claro, né, as coreografias da equipe de dublês. Eu diria que o filme quase escorrega no começo, quando ele flerta com a tentação de dar mais importância, né, do que o necessário para a construção desse universo e da premissa que vai ditar os rumos da história, e demora um pouquinho, né, para sair do lugar. Mas quando você menos percebe, o filme já percebeu que isso tudo não é o foco e já engata numa sequência de ação incrível que acontece em Osaka, no Japão, e que conta com a presença do sempre instigante Hiroyuki Sanada, que faz o gerente do hotel. Aliás, esse é um dos principais acertos do filme, né? Os personagens novos são excelentes porque o filme estabelece uma dinâmica muito boa e até bem refrescante entre eles e o John Wick, já que eles vão se alternando no papel de antagonista ou aliado, e isso é feito de um jeito bem orgânico, né? Que faz sentido na história. E o bacana é que o desenvolvimento desses personagens acontece durante as cenas de ação, né? Isso é uma coisa que muitos filmes de ação se esquecem, que é tratar essas sequências como partes essenciais da história, né? Dando momentos de virada para os personagens durante a porradaria e não só antes ou depois. Pensando nisso, eu diria que talvez mais do que o John Wick, esse filme brilha quando ele está nas mãos de dois caras sensacionais. O Donnie Yen fazendo o Kane, um personagem cego extremamente talentoso na luta, né? Assim como o personagem que ele viveu em Rogue One, uma história Star Wars. Tipo, ele realmente é um com a força e a força está com ele. E o Shamir Anderson fazendo ninguém, como ele mesmo se define, né? Na verdade, ele é um farejador que entra na missão de caçar o John Wick de um jeito bem interessante que vai evoluindo ao longo do filme. E, claro, né, sua cachorrinha maravilhosa que consegue ser tão fofa quanto letal. Diferente da Pedrita aqui, que de letal não tem nada, né? Embora ela ache que tenha. Vale ainda destacar como a direção de fotografia está perfeitamente alinhada com esse universo do John Wick. Repara como o filme é carregado de enquadramentos simétricos, né, centralizados, proporcionais ali, bonitinhos. Isso tem tudo a ver, esses planos bem estruturados simbolizam esse que é um mundo todo cheio de regras, né, de liturgias, de códigos de conduta. Além disso, eu gosto muito que várias cenas de ação usam luzes neon de cores bem sólidas e monocromáticas, né? Tipo, não tem 1 milhão de tons diferentes na cena, mas uma única cor dominante. E isso representa muito bem a forma como a vida desses personagens é simplificada nesses momentos. Tipo, pra eles é matar ou morrer. Simples assim. E finalmente é muito divertido como as grandes sequências de ação vão emulando diferentes mecânicas de videogame ao longo do filme. Você tem o clássico hack and slash dos jogos de porrada contra 1 milhão de inimigos, né? Mas eles estão sempre reconfigurando os cenários de jeitos criativos. Por exemplo, a sequência dos carros no Arco do Triunfo em Paris parece aquelas fases impossíveis de jogo de plataforma onde você tem que se esquivar de 1 milhão de obstáculos em movimento e não tem espaço para o mínimo erro. Em outro momento, John Wick atravessa um prédio abandonado e a câmera sobe para acompanhar tudo de cima, né? Como se o filme tivesse virado um daqueles jogos 2D top-down. E nesse momento ele faz um uso incrivelmente satisfatório de um certo upgrade de armamento bem explosivo, né? Que inclusive foi feito pelos vilões, mas quando você vê vilões encontrando uma arma muito legal, é muito nítido que ela vai ser usada pelo herói. Finalmente, a sequência na escadaria é talvez o melhor exemplo da sensação de lutar intensamente para avançar numa fase e aí tomar um pau do mini-boss, né, o chefinho de fase, e ter que começar tudo de novo. Isso é algo que o filme captura muito bem num plano bem longo que reforça todo o progresso do personagem sendo perdido, né? Mano, isso é cinema, cara. É você sentir o que o filme quer que você sinta pela linguagem de câmera, né? A escolha de demorar bastante desse plano. É muito foda. Com isso a gente chega no final do filme e aqui fica o aviso de spoilers, já que eu vou comentar alguns detalhes, né? Então assiste lá e depois volta pra cá.
Primeiro, eu adoro como se resolve a relação entre o John Wick e o Ninguém, né? Que passa o filme todo acompanhando de perto essa caçada ao temível Baba Yaga, mas esperando o valor da morte dele subir o máximo possível para que ele ganhe a maior recompensa. E é muito legal como ele parece sempre estar comendo pelas beiradas, né? Ele não faz parte desse mundo da elite dos assassinos elegantes e ricos do filme, e isso faz a gente até torcer mais pelo cara, né? Dá muita vontade de ver ele descer o cacete nos engomadinhos arrogantes. Sem contar que eu vou sempre me identificar com o cara que simplesmente ama o seu cãozinho. E a conclusão acontece justamente por conta disso, né? Ele luta com o John Wick, mas quando o John tem a chance de matar ele, o John Wick escolhe atirar, na verdade, no desgraçado que ia matar a cachorrinha. Com isso, os dois se entendem e o John Wick ainda fecha uma grande ferida que vinha doendo desde o primeiro filme, quando ele não conseguiu salvar o cachorro que a sua esposa tinha deixado de presente para ele. E que começou toda essa grande guerra e matança que a gente vem acompanhando ao longo de todos os filmes. Mas vamos falar da relação entre o protagonista e o Kane, o personagem do Donnie Yen, que também é muito bem desenvolvido, né, dentro dessa proposta de desenvolver o cara mais pela ação do que pelos diálogos. O Kane tem um jeito meio perna longa de trollar seus inimigos com um tipo de humor físico que a saga John Wick sempre se inspirou, né? Pensando que esses filmes são a grande herança das proezas de dublê de caras como Buster Keaton, por exemplo. Mas por trás dessa fachada mais leve, o Kane entende o custo e o peso de fazer parte dessa sociedade de assassinos, né? É algo que ele escolheu meio sem ter escolha, né? Pra proteger a filha e tudo mais. E uma das coisas mais legais é como o filme vai construindo o senso de dever do Kane como algo que ele cumpre implacavelmente, mesmo que discorde do seu objetivo. Ele não quer matar o John Wick, mas ele vai fazer o que precisa. O ápice dessa relação vem na cena da escadaria, quando John Wick rola a escada abaixo, né, e precisa voltar lá pro começo da fase, sendo que ele tinha que estar lá em cima a tempo de duelar com o próprio Kane e resolver essa situação toda. Aliás, que sacada de mestre trazer o Clancy Brown, que fez o Kurgan, né, um dos imortais no filme Highlander, para ser o mediador e o representante da Alta Mesa, essa sociedade secreta milenar que dita as regras do filme. Mas voltando, cara, é muito empolgante ver o Kane levantar o John, né, e falar: vamos aí, cara, eu te ajudo a chegar lá em cima, mesmo que seja pra você me matar ou pra que eu te mate. O que acaba acontecendo, mas não do jeito que a gente espera, né? Eles conseguem fazer um combinado só na troca de olhares e umas poucas falas enigmáticas. E o John Wick vence o duelo matando o Marquês e não o Kane, mas também se ferindo letalmente, né? Finalmente, depois de tanta pancada. E assim o filme termina com a morte do John Wick, contemplando um amanhecer que nunca chega, né? E não chega mesmo, né? A cena fica um tempão ali com a luz do sol praticamente congelada nesse eterno limiar entre noite e dia. E de novo, isso é uma escolha bem simbólica da direção de fotografia, já que o John Wick realmente não vive para ver esse dia clarear. Assim, essa história principal se encerra muito bem, cara, sendo completamente fiel à proposta da saga, que é remeter aos primórdios do cinema, né? Quando a história era contada de forma quase unicamente audiovisual, antes mesmo da introdução do som sincronizado com os filmes. Aliás, esse tributo histórico cinematográfico vem também nos vários toques de homenagem aos faroestes, que são um fundamento ali do cinema ocidental, e a gente vê várias referências, né, em coisas como o duelo final, ou então o jeito como os personagens se encaram e antecipam o confronto violento com frases que criam expectativa para a ação, e até o jeito como John Wick dirige o carro com uma mão atirando com a outra, né, como se ele estivesse cavalgando um cavalo poderoso enquanto mete bala nos inimigos. E é isso, eu acho que John Wick é cinema puro e completamente honesto, né? Tipo, filmes podem ser diferentes, eles podem se apoiar totalmente no roteiro e no texto, como recentemente Entre Mulheres fez, né? E ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Ou eles podem transmitir tudo de um jeito mais sensorial, né? Se apoiando na linguagem visual e sonora, que é a maior força do cinema. Eu sempre acho importante quando a gente lembra dessa característica principal da arte cinematográfica. No mais, Keanu Reeves canastrão e atuando mal é um patrimônio do cinema, cara. É maravilhoso. I'm going to kill you. Diz aí nos comentários o que você achou de John Wick 4, vamos continuar discutindo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.